Boa tarde. O aguardado Prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído à venezuelana Maria Corina Machado, uma mulher que, segundo o comitê norueguês, mantém acesa a chama da democracia no meio de uma escuridão. É a primeira venezuelana a ganhar este galardão. A escolha da líder da oposição da Venezuela, uma defensora da paz, corajosa e empenhada, justifica-se pelo seu trabalho incansável na promoção de direitos democráticos para o povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. E esta foi a reação de Maria Corina Machado quando recebeu a notícia por chamada telefónica. Oh my God, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail. And this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. O Comitê Nobel revelou o vídeo do telefonema que fez à opositora venezuelana minutos antes do anúncio ser feito em Oslo. A TSF Sancho Gomes, diretora regional das comunidades madeirenses e cooperação externa, destacou o feito alcançado por Maria Corina Machado, dirigiu os seus sinceros parabéns em reconhecimento da sua incansável luta em prol da democracia, dos direitos humanos e de uma transição pacífica na Venezuela. A Corina Machado tem sido a líder da oposição nos últimos anos e, conforme foi inclusive dito pelo presidente do Comitê Nobel, tem sido uma política e uma mulher que mantém acesa a chama da democracia no meio da escuridão. Isto foi o que disse o presidente do Comitê, mas a verdade é que a Maria Corina Machado tem representado essa chama da oposição, muitas vezes até com risco de vida, e de facto esta atribuição do Prémio Nobel da Paz a esta mulher, que talvez, como nenhum outro político ao longo destes 20 anos, tenha conseguido unir a oposição como ela tem feito, e também numa altura em que a democracia está ameaçada, de facto acaba por ser um símbolo de esperança a atribuição do Nobel da Paz à Maria Corina Machado, e eu estou certo que a comunidade luso-venezuelana a residir na Madeira celebra de forma bastante efusiva esta atribuição. Este ano, 338 indivíduos e organizações foram propostos para o Nobel da Paz, lista que vai permanecer secreta durante 50 anos. A Comissão Nacional de Eleições alertou hoje os candidatos, partidos e comunicação social para evitarem comentários que possam ser considerados propaganda eleitoral no domingo, dia das eleições autárquicas. Em comunicado, a CNE lembra que qualquer declaração pública de natureza política ou de campanha está proibida no próprio dia da votação e sublinha que tem recebido várias queixas de cidadãos por declarações transmitidas em dias de eleições anteriores. A Comissão Nacional de Eleições recorda que é proibida qualquer forma de propaganda eleitoral, seja presencial, na comunicação social ou nas redes sociais, na véspera e no dia das eleições autárquicas. A CNE explica que se considera propaganda toda a atividade que procure promover candidaturas, incluindo a publicação de textos, imagens ou vídeos, mesmo em páginas e perfis públicos, no Facebook, Instagram, X, TikTok ou LinkedIn. Num outro comunicado, a Comissão lembra ainda que podem ser organizados transportes públicos especiais de forma excepcional para garantir que todos os eleitores consigam se deslocar
às assembleias de voto. Hoje, que é o último dia de campanha, e a TSF Madeira realizou uma emissão especial que contou com os comentários de alguns atores políticos. Sara Madalena, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, deu a conhecer os concelhos onde tem mais dúvidas sobre os potenciais vencedores. Além da Ponta de Sol, Machico também estará ali um bocadinho bipolarizado. Não sei se o PS consegue segurar a Câmara. Porto Meniz, temos ali um caso de democracia monárquica em que o candidato é o filho do anterior presidente, que não deixa de ser caricato. Vamos lá ver o que é que sai dali. Não sei se as pessoas que ainda há pouco celebraram a implantação da República quererão uma espécie de enviesamento de democracia para uma espécie de monarquia não oficiosa. Vamos lá ver o que é que sai dali. Ribeira Brava também está bastante renhido, com várias candidaturas, com candidatos de qualidade, uns mais outros menos, naturalmente, mas também nos parece que os mandatos não ficarão da mesma forma, mas prevê-se que haverá novidades no quadro de vereadores. Provavelmente entrará algum vereador de novo partido ou movimento, também prevê-se. São Vicente está realmente atípico, porque nós temos uma coligação de facto, de direito, porque de facto ali no CDS não tem grande representação neste momento, portanto é mais uma coligação de facto do que de direito, ao contrário, mais de direito do que de facto, mas temos também um candidato do Chega que parece angariar simpatias, granjear simpatias, e parece-nos que vai de facto também poder haver alguma novidade. Mas também uma coisa certa, na campanha tudo parece que será uma novidade. E chega só ao dia das eleições e, basicamente, tirando uma outra surpresa, mantém-se tudo na mesma. Sobre o Funchal, Nuno Morna considerou a campanha confusa. Foi uma campanha muito, muito confusa. Houve excesso de informação. Quiseram falar de tudo e de mais alguma coisa e acabaram por não falarem absolutamente nada. Há um tema que, para mim, há um termo que resume aquilo que para mim é o grande problema, e agora vou-me ater mais, se calhar, ao Funchal como capital, mas isto passa por todas as outras autarquias, que é um termo que poderia e que não se viu ser falado como tal, porque canalizou-se a discussão para segmentos que constituem esse termo, que é a questão da gentrificação da cidade do Funchal. Gentrificação que faz com que a cidade esteja a ser abandonada por aqueles que ali deviam habitar, pela degradação que o centro da cidade vai tendo, e isso acontece essencialmente por falta de pessoas e falta de uso contínuo e continuado. Não se viu este conceito entrar no debate, e eu fiquei sempre à espera que houvesse alguém que nele pegasse, porque a gentrificação faz uma súmula, uma série de outras questões que têm a ver com a habitação, que têm a ver com a mobilidade, que têm a ver com os espaços públicos, que têm a ver com a manutenção, que têm a ver com o património, que têm a ver com uma série de questões que seria talvez este o momento de se começar a falar a sério destas questões como integradas num todo e não vê-las sempre pela parte e particularizando cada uma delas. Já Miguel Silva Gouveia, que participou neste especial, também comentou a campanha que viu acontecer na capital. A campanha parece-me que não favoreceu o esclarecimento das propostas da cidade. Tampouco se fez um diagnóstico prévio, como eles devem ser, não se identificou, não me lembro de existir situações como há 4 anos aconteceu, como o Pensar o Funchal, feito pela candidatura que eu subscrevi da coligação Confiança, ou mesmo o meu opositor na altura também teve umas conferências semelhantes para convergindo e pensando e procurando perceber o que é que o Funchal necessitava e o diagnóstico à data. O rosto da coligação Confiança, que foi oposição nos últimos 4 anos no município do Funchal, considerou igualmente exagerado o número de candidaturas. Confesso que 14 candidaturas deve ser recorde
na cidade do Funchal. É com certeza um recorde nacional nestas eleições, mas presumo que não tenha acontecido muitas vezes na democracia portuguesa umas eleições com 14 candidatos. E isso, obviamente, não favorece o esclarecimento, não favorece as propostas, nem o diagnóstico, nem as propostas, nem um programa de cidade. E aquilo que assistimos durante estas últimas 2 semanas, ou se calhar até um pouco mais, nos últimos 2 meses, foi quase que um metralhar de propostas, muitas delas que se interceptavam e que até equivaliam em termos de proposta e de objetivo final entre as várias candidaturas, o que provavelmente deveria ter dado aqui aso a uma convergência entre algumas candidaturas para evitar a dispersão que também, segundo a vossa sondagem, parece que vai acontecer. Hoje é o último dia de campanha. A proposta de orçamento do Estado para 2026 prevê a transferência de 294 milhões de euros para a Madeira, um valor que representa um aumento de 14 milhões e meio de euros em relação ao último orçamento. A proposta foi entregue ontem na Assembleia da República e Miguel Albuquerque já deu a conhecer qual a sua opinião. Bom não é, mas face à situação de não termos ainda uma nova lei das finanças regionais, acho que da parte do Primeiro-Ministro houve esta assunção. Há algumas questões que ainda temos que resolver, mas vamos continuar a trabalhar. De acordo com a proposta, os Açores vão receber 341 milhões de euros, sensivelmente mais 47 milhões de euros do que a Madeira, uma diferença que também não agrada ao Presidente do Governo Regional. E são outras as questões que têm que ser explicadas. Nós, no fundo, recebemos menos 25 milhões. É importante dizer que não estamos contra os Açores receber agora. Acho que deve haver um tratamento equitativo entre as duas regiões. Isso é uma das questões que ainda vamos suscitar na especialidade. Esta e outras questões pendentes que vão ser colocadas precisamente no debate da especialidade na Assembleia da República. A redução do IVA para as IPSS. Temos a questão também muito importante de fazermos o apuramento, dar continuidade ao grupo de trabalho para corrigir a questão dos pagamentos aos subsistemas da PSP, GNR, portanto a dívida, o apuramento dessa dívida e como é que vai ser resolvido. Temos algumas questões pendentes, mas o que era essencial neste momento é que este orçamento consagrasse uma solução para aquilo que era impensável e que a Lei das Finanças Regionais consagrava, devido à indexação e à subida do PIB da Madeira, em que a região, segundo esta lei absurda das finanças regionais, nós não recebíamos nem os custos, nem o Fundo de Coesão Nacional, nem as transferências extraordinárias. Está agendada para o dia 30 de outubro, em Lisboa, uma reunião do Conselho de Ministros que contará com a participação dos presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores, logo após a votação do Orçamento do Estado, na Generalidade, que vai acontecer nos dias 27 e 28 deste mês. O Governo Regional informou ontem que procedeu à transferência de cerca de 1 milhão de euros do orçamento da região para o pagamento da cana-de-açúcar, referente à campanha deste ano. O Executivo fala no pagamento mais rápido de sempre. A safra de cana-de-açúcar antevê-se com boa qualidade e o preço mínimo está fixado nos 600 euros por tonelada. Os agricultores que há 4 anos recebiam menos de 300 euros à tonelada, hoje estão a receber 600 euros à tonelada. Ou seja, nós duplicamos o preço pago ao agricultor, duplicamos o volume de negócios e continuamos a crescer ano após ano, como podemos ver de 2023 para cá, com um crescimento de 16%. Isto deixa-nos confiantes para seguirmos este caminho, sempre em conjunto entre o Governo Regional, produtores económicos e os nossos agricultores, e continuarmos a trilhar um caminho de qualidade e de excelência na promoção de um novo produto que dignifica os agricultores e que simultaneamente os reconhece e também homenageia esse trabalho difícil que é o trabalho da cana-de-açúcar. O Secretário Regional de Agricultura, Nuno Maciel, que também incentiva os produtores a replantarem a cana-de-açúcar. 658 produtores de cana-de-açúcar a trabalhar 172 hectares de superfície agrícola. O desafio que se coloca é, na mesma superfície útil agrícola, conseguirmos produzir mais. Ou seja, o agricultor começar a renovar os canaviais, com o apoio técnico que o Instituto e o Governo Regional vão disponibilizar, por forma a que, na mesma área, na mesma parcela, ele consiga ter mais rentabilidade.
implica renovar canaviais, implica outras opções de cana-de-açúcar, há cana-de-açúcar mais valorizada, implica termos melhor brix, para termos melhor qualidade e termos melhor preço, mais rentabilidade. O Concelho da Ponta do Sol é aquele que registra uma maior área de cana-de-açúcar, seguindo-se Machico e Santana. A produção regional situa-se nas 9.000 toneladas. É extremamente difícil erradicar a alga castanha que já se encontra disseminada nos mares da Madeira. Segundo o investigador João Caninho Clode, será preferível monitorizar a espécie invasora que foi identificada pela primeira vez há 4 anos em São Vicente. É muito difícil, mas possível. Mas eu gosto sempre de dizer que nós devemos apostar primeiro na prevenção, no conhecimento científico, informar as autoridades. É mais fácil controlar, seguir, monitorizar do que erradicar, muito mais do que em terra. Posso lhe dar alguns exemplos. Os nossos colegas dos Açores tinham uma alga verde no Porto da Horta, gastaram muito dinheiro em tentar erradicar, sem sucesso. Estamos a falar de mais de 1 milhão de euros. Porquê? Porque implica mergulho e implica também fazer monitorização na vertical, e há um limite, os mergulhadores não podem ir a mais de 40 metros. E às vezes as algas também, este tipo de espécies, podem ir a maiores profundidades e é mais difícil de erradicar. Contudo, há casos de sucesso. Existe um caso de sucesso na Califórnia, em que se gastaram muitos milhões de dólares para erradicar uma espécie prima dessa que lhe falei, num porto da Califórnia, mas gastaram muitos milhões, mas foi possível. Há algumas histórias de sucesso também na Austrália, mas é muito complicado, porque elas alastram-se não só na horizontal, mas também na vertical. Esta alga que podemos considerar como uma verdadeira peste marinha na região. A mais perigosa ou a mais preocupante é uma alga que nós detectámos há cerca de 4 anos em São Vicente, mas que já está um bocadinho alastrada pela ilha toda. É mais perigosa ou está mais sinalizada, porquê? Porque cresce muito rapidamente, cria grandes biomassas na costa e tem um bocadinho mais de impacto daquilo que nós sabemos dos colegas dos Açores, das Canárias e também no sul de Portugal, onde estas algas depois dão à costa, ficam lá, apodrecem, causam um mau cheiro, têm algum impacto no turismo destas zonas, e a única espécie que nós podemos dizer aqui na Madeira que de facto poderá ser considerada uma peste. Além disso, pode provocar o deslocamento de espécies nativas que podem até desaparecer. O impacto ambiental, existe risco, claro que sim. Há vários tipos de impacto, mas pode, por exemplo, provocar o chamado deslocamento de outras espécies, ou seja, uma espécie que chega, que instala-se e faz com que as espécies nativas locais possam retrair e até desaparecer localmente. Isso ainda não aconteceu, tanto que é do nosso conhecimento, mas pode acontecer. João Caninho Clode, que falava esta semana na Conferência Internacional sobre Bioinvasões Marinhas, o mais importante encontro mundial dedicado ao estudo e à gestão de espécies invasoras nos oceanos. Reuniu mais de 250 especialistas e decisores de cerca de 40 países. O negócio do marítimo com a Revi deve ficar fechado no final deste mês de outubro, princípio de novembro. Quem o assegura é Carlos André Santos, Carlos André Gomes, aliás, depois das conversas que manteve com Luís Davantel na noite de quarta-feira. Há 2 semanas, o presidente do Clube Maritimista garantia que o negócio só avançava com o aval do Banco de Portugal e do EPDJ. Tudo está a decorrer dentro dos prazos previstos e é importante que as pessoas também tenham presente uma coisa. Há muitas notícias que circulam que não correspondem à verdade. E é importante que as pessoas saibam que esta direção não toma nenhuma decisão. Primeiro, sem consultar os sócios, como o fez. Segundo, sem ter devidamente munida toda a informação que permita assumir uma responsabilidade destas sem riscos para a própria instituição. Não há nenhum investidor que compre uma sociedade desportiva em Portugal que não tenha que passar por dois pontos de controle. Primeiro, Banco de Portugal, que com toda a certeza afere a origem do dinheiro, e isso dá-nos alguma tranquilidade. E segundo ponto, pelo IPDJ, que qualquer entidade que queira comprar uma sociedade desportiva em Portugal tem que ter um bocadinho de idoneidade aferido pelo IPDJ que permite a todas as sociedades que são vendidas ter a segurança que a origem do dinheiro, a credibilidade do investidor é segura para prosseguir um negócio. Carlos André Gomes, que em entrevista ao programa Marítimo na TSF explicou a urgência do clube contar com a entrada de um investidor. Nós hoje estamos num campeonato de futebol que não é mais um campeonato entre clubes ou instituições,
entre aquela que tem mais sócios que pagam mais cotas e aquela que tem menos sócios. Não. Nós estamos num campeonato que é disputado por empresas. Empresas que têm recursos financeiros, cujos clubes, apenas com as receitas dos sócios e dos direitos televisivos na segunda liga, não conseguem ser competitivos. Portanto, se nós queremos ser competitivos, se nós queremos estar sempre a lutar com a exigência e os pergaminhos que o Marítimo traz na sua história, nós precisamos neste momento de recursos financeiros que não temos. E esses recursos só poderão advir da entrada do investidor. Os 15 milhões de euros que deverão entrar nos cofres do clube de forma faseada, mas na assinatura do acordo da venda de capital da SAD à Revi, as ações permanecem em regime de caução. No plano desportivo, o Marítimo fechou a semana de trabalho com um jogo de treino diante da Camacha. O treino serviu para Vítor Matos fazer algumas experiências, sendo que o resultado não foi divulgado pelos dois clubes. Contudo, de acordo com o Diário, os verde-rubros venceram por 3-1. O plantel principal goza agora 3 dias de folga, retomando os trabalhos na próxima segunda-feira, dando início a uma nova semana de trabalhos que vai culminar com o jogo da 8ª jornada da Segunda Liga, diante do Futebol Clube do Porto B. Jogo antecipado para o dia 19 de outubro, um domingo, pelas 11 da manhã.